Olá pessoal, tudo bem? Aqui José P. Maciel. Hoje eu quero falar sobre o grande filósofo grego Sócrates. Eu estou aqui com a história da filosofia antiga e pagã do professor Giovanni Reale. A fundação da filosofia moral ocidental, a vida de Sócrates e o problema das fontes. Sócrates nasceu em Atenas em 470 ou 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Após a condenação por impiedade, foi acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens. Mas, por trás dessas acusações, ocultavam-se ressentimentos de várias espécies e manobras políticas, porque Sócrates passou grande parte da sua vida questionando pessoas nas praças, enfim, em muitos lugares de Atenas, e causou vários problemas em muitas pessoas em função daquilo que ele estava fazendo. Foi filho de um escultor e de uma parteira. Não fundou uma escola como os outros filósofos, mas ensinava em lugares públicos, nos ginásios, nas praças públicas, como uma espécie de pregador leigo, exercendo um imenso fascínio não só entre os jovens, mas também entre homens de todas as idades. E isso lhe provocou rejeição e inimizades. Parece sempre mais claro que na vida de Sócrates devem se distinguir duas fases. Na primeira, frequentou os físicos, sobretudo Arquelau, que, como vimos, professava uma doutrina semelhante à de Diógenes de Apolônia, conciliando de modo eclético as teorias de Anaximenes e Anaxágoras. Na segunda fase, pelo contrário, ressentiu as influências da sofística e fez próprios os problemas dela, embora polemizando firmemente contra as soluções a eles dadas pelos maiores sofistas. Protágoras foi um desses grandes sofistas contemporâneos de Sócrates, muito influente em Atenas. Ele é o pai daquela célebre frase que o homem é a medida de todas as coisas. Claro, Sócrates não concordava com isso. Se assim for, não parece estranho o fato de que Aristófanes, na célebre comédia As Nuvens, apresentada no ano de 423, e, portanto, quando Sócrates tinha por volta de 45 anos, estava na meia-idade, tenha representado um mestre muito diferente daquele que nos apresenta Platão e Xenofonte, recordado na idade da velhice. Ou seja, Sócrates também teve algumas fases da vida, o Sócrates jovem, o Sócrates de meia idade e o Sócrates já maduro, já com um pensamento completamente diferente. Mas, como se sublinhou muito oportunamente Alfred Edward Taylor, além de nos fatos da vida individual, as duas fases da vida de Sócrates têm suas raízes no próprio momento histórico em que viveu. Não podemos sequer começar a compreender Sócrates até que não tenhamos claro para nós mesmos que a sua juventude e primeira maturidade transcorreram numa sociedade separada daquela em que Platão e Xenofonte cresceram, pelo mesmo abismo que divide a Europa antes da Guerra da Europa, posterior à guerra. Sócrates não escreveu nada, considerando que sua mensagem fosse comunicável mediante a palavra viva, mediante o diálogo e a oralidade dialética, como falamos antes. Sócrates tinha um método chamado maiêutica, onde ele convidava pessoas
para dialogar com ele. Ele fazia perguntas e a partir daquelas perguntas ele ia confrontando a verdade sobre aquelas perguntas de uma forma dialética e ia então trazendo a verdade sobre aqueles conceitos. Aristófanes caricatura um Sócrates que, como vimos, não é o Sócrates da última maturidade. Na maior parte dos diálogos, Platão idealiza o mestre e o torna porta-voz também das próprias doutrinas, de modo que resulta extremamente difícil estabelecer o que pertence efetivamente a Sócrates, já que Platão coloca Sócrates em vários diálogos que ele escreve. Em seus escritos socráticos, Xenofonte apresenta um Sócrates em dimensões reduzidas, com traços que às vezes chegam até o banal. Parece impossível que os atenienses tenham tido motivo para condenar à morte um homem como o Sócrates que Xenofonte nos detalha. Aristóteles fala de Sócrates ocasionalmente. No entanto, frequentemente suas afirmações foram tomadas como as mais objetivas. Porém, Aristóteles não foi seu contemporâneo. Ele pôde documentar-se acerca daquilo que relata, mas faltou-lhe o contato direto com a personagem. Contato que, no caso de Sócrates, resulta insubstituível. Por fim, os vários fundadores da assim chamada escolas socráticas menores deixaram-nos muito pouco e esse material não projeta luz a não ser num aspecto parcial do mestre. Estando assim as coisas, alguém sustentou a tese da impossibilidade de reconstruir a figura histórica e o pensamento efetivo de Sócrates, e as pesquisas socráticas caíram em séria crise por alguns anos. Hoje vai abrindo caminho o critério não da escolha, mas as várias fontes ou da combinação eclética delas, mas o critério que podemos definir da perspectiva do antes e depois de Sócrates. Nós constatamos que a partir do momento em que Sócrates atua em Atenas, a literatura em geral e a filosófica em particular registram uma série de novidades de alcance considerável que a seguir permanecerão no âmbito do espírito da grecidade, aquisições irreversíveis a pontos constantes de referência. É isso aí. Esse é o pensamento de Sócrates. Quem foi Sócrates? Considerado por muitos o pai da filosofia. Esse pensamento influenciou grandemente todo o Ocidente. Segue a gente, tá? Compartilha esse vídeo, curte, comenta e compartilha. Tudo de bom.